Em nome de Deus, em nome de Jesus, toda a equipe espiritual, a equipe de Eurípides Barçanufo, que coordena o nosso grupo de estudo, que possa nos envolver nesse instante, para que possamos assimilar todos os ensinamentos que são nos passados, que durante o sono do corpo físico possamos ser levados às colônias espirituais, onde possamos continuar esse estudo, aprimorando nossos conhecimentos, e ao acordarmos, possamos, o nosso corpo físico, estar aceptível a esses conhecimentos que nos são nos passados durante o sono e durante essas aulas, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, que os nossos protutores, toda a nossa equipe, possa nos auxiliar, nossos anjos da guarda, a assimilação e a concretização de todos esses conhecimentos, hoje e sempre. Que esses mensageiros de luz possam envolver a cada um, toda a equipe, os protetores de cada um dos médiuns, possam envolver seus pupilos queridos, envolvendo com essas energias puras, essas energias solares, amparando-nos, protegendo-nos com todos os círculos magnéticos, os 7 círculos magnéticos de luz, de água, de fogo, enfim, cada um pode escolher essa proteção, esse amparo. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Graças a Deus. A vista espiritual ou psíquica da Gênese, do texto dos fluidos, do item 22 a 28, e também das obras póstumas. A vista espiritual, ela é nossa, é desenvolvida pelo médium, é desenvolvida pelo nosso conhecimento e o nosso aprendizado. A vista espiritual é incompleta, é imperfeita no encarnado. Eu, encarnada, eu tenho que entender que a minha visão é imperfeita e incompleta. Ela não é tão clara e não tão precisa. Ela terá algumas imperfeições devido ao fluido ambiental, ao fluido mental, às minhas condições do perispírito. Eu estou num planeta ainda onde tem densidades fluídicas e a minha percepção está dentro dessa densidade. Só que o médium tem que entender que pode haver erro, pode encontrar dificuldade. Nós temos que estudar, aprender, verificar aonde está correto e aonde pode existir erro. Está sujeita a aberrações. Por quê? Porque o médium, se ele tomar uma medicação forte, uma bebida, uma droga, alguma coisa, ele pode ver alguma coisa totalmente perturbada, porque a sua condição psíquica não o deixa ver. Então, ele pode ver os espíritos? Podem, mas ele não consegue dominar. Os espíritos podem lhe dar medo? Podem, mas ele não sabe dominar os espíritos que lhe venham. Quando a vidência, a percepção, ela é orientada e esclarecida, o médium deixa de ter medo e sabe que o que ele pode ver, ele pode mudar, ele pode transformar e ele pode modificar. Tendo a sede na alma do médium. Então, a minha vista espiritual é a minha alma. Eu tenho meu corpo físico, eu tenho meu perispírito, mas a ver é a minha alma que vê. Quem aprimora essa vidência, essa visão, é a minha alma. Sou eu, médium, que trabalho para o meu crescimento. O estado de imperfeições pode
perturbar o médium. Quando nós temos muitas imperfeições, pode perturbar. Quanto melhor nós estamos, melhor nós podemos ter. A obsessão é algo que o médium pode ver os obsessores, adversários, inimigos, contrários, espíritos que querem nos aferrar, espíritos que querem nos acorrentar, espíritos que vêm de todas as ordens. Mas o médium, quando ele se prepara, ele já não teme mais as impressões da sua visão, porque ele sabe que o espírito não pode matá-lo, mas ele sabe que ele pode socorrer o espírito, que a sua equipe de trabalho pode lhe ajudar a modificar e elaborar os fluidos para que o obsessor seja ajudado. Esse é o valor em que o médium que estuda acrescenta nas suas vidas uma nova visão, uma nova percepção. O estado moral do médium é muito importante. Eu não estou falando só da moral sexual, estou falando da moral em tudo. Porque o médium que ele tem dentro dele já alguns princípios, ele tem o domínio das entidades, o domínio desta vidência. É aquele que vê o lixo e sabe que o lixo precisa tirar dali, precisa limpar, precisa esterilizar. Então, essa é a vidência. O médium que vê o sujo, o limpo, o que está certo, o que vai cair, o beiral que vai cair. É isso. A visão, nossa, é igual ao da matéria. O médium vê o perigo, vê a dificuldade, vê a problemática e parte para a solução. Ela pode dar sono. Nesse processo de visão, nós podemos ter uma modorna. Ela pode ser boa, nós temos aquele sono e voltamos com algumas ideias boas, corretas, que fala assim, olha, você errou ali, você precisa consertar ali, você esqueceu de pagar fulano, você tem que passar lá, você tem que fazer isso. A nossa mente, ela clareia nesse processo de evidência e nós podemos ser muito bem auxiliados, tanto para ver as coisas ruins, tanto para ver as coisas boas. As percepções de certos fatos e acontecimentos, detalhes descritos de uma localidade. Nós que estamos trabalhando a longa distância, mais alto, nós podemos ver o fluido ambiental, a situação em que se encontra, a reunião que ali está, que são eflúvios escuros, eflúvios claros, se ali tem doença, se ali tem enfermidade. Há médiuns que têm uma capacidade de perceber a doença e até a visão dos remédios. Mas isso é algo que ele adquiriu no longo do tempo de conhecimento. É estudo. Isso não cai do céu. O médico fala assim, não, você estuda, você se prepara, você busque um máximo de conhecimento para você trabalhar com a doença e com o remédio, com as ervas medicinais, com as flores, com a vibração. É a pesquisa que fará de você um bom médium. Pode ter uma visão da realidade do mundo dos espíritos. Todo médium, ele pode ver o mundo dos espíritos. Nós podemos ver as colônias espirituais, nós podemos ver o método de socorro dos espíritos, quando os espíritos são socorridos, quando são levados, como que está o perispírito. Nós podemos ver na mente. O médium está orando, ele vê na mente. E é isso que o médium tem que acostumar. A sua visão, a sua percepção, é a sua alma que vê, é a alma que percebe, é a alma que trabalha. Pode ter imagens fantásticas,
os artistas, as pessoas que escrevem romance, essas coisas, elas podem viver essas fantasias de ideia, descreve, pintam, porque ela pode ver antes. E aí ela cria aquilo que ela já viu. Pode acontecer isso. Criadas pela imaginação. Então, ela desenha, ela faz como ela pode ter visto também no mundo dos espíritos. É muito amplo, essas regras e condições são muitos. Não tem como nós colocar uma regra, é assim, é assim. Não existe regra. Para o médium não existe regra. Ele tem um conhecimento. Cada médium é um médium, cada médium é um caso, cada médium é uma oportunidade, cada médium é um particular, é íntimo. Não existe dois médiuns iguais. Não existe. Cada um vai ter a sua parte particular, íntima da sua evolução. Nós podemos imaginar mais ou menos parecido, mas não somos iguais. 10 criação estão sempre em relação à disposição moral do médium, que é a criatura. O nosso crescimento, que nós estamos nos moralizando, como? Tirando o erro, a impostura, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o desamor, o desafeto, as imperfeições. Todos os dias nós queimamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Nós estamos limpando o nosso perispírito, tirando essa frequência negativa de ódio, de raiva, de faniquito, de brabeza, de tudo. Então, nós estamos, de forma crescente, acrescentando o nosso elo moral. É o médium que faz esse elo moral. Ele não nasce moral. Ele que se faz. É ele que se reforma. É ele que se modifica. Porque o que não nos modificarmos nessa encarnação, nós vamos voltar na próxima igualzinha. Eu sinto avisar vocês que os briguentos, chato, rabugento, nervoso, que grita, que fala, vai nascer do mesmo jeito. Vai nascer a criança que grita, que fala, que sobe nas paredes, que pula nas cadeiras. Por quê? É o que somos. Coitada das mães que vão ter novamente que cuidar de nós. É importante que a gente já comece a se corrigir. Para sermos bons filhos, gente. Para sermos bons filhos. Para não dar trabalho para as mães. Que é isso que são. O pensamento das pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas. Essas religiões que dominam a mente, que fazem a mente ser outra mente, que são dominadas totalmente. O que acontece esse domínio? Elas estão preocupadas e apresentam para ela aquilo que ela pensa. O inferno, as fornalhas, as torturas, os demônios. Porque se falar uma pessoa que ela vai para o inferno e que lá vai ter fornalha, tortura e os demônios, ela vai acreditar. Porque ela foi informada sobre isso. Agora eu viro para você, nós somos os demônios. Nós somos os maus, os perversos, e o inferno fomos nós que fizemos, e tudo que tiver de errado lá, fomos nós que fizemos. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho obrigação de desmanchar todas as fantasias e os erros que eu fiz. É só isso. A gente vem numa reencarnação, faz os infernos, faz as fornalhas, na outra vem, desmancha todas as fornalhas, desmancha tudo. Volta nas suas bases e começa a reconstruir as coisas bonitas. É isso que nós somos. Nós já estamos na reforma. Onde nós encontramos coisa errada, nós já estamos modificando constantemente. É isso que nós somos, todas as nossas preces e vibrações, a desintegração do mal. Os cristãos podem ver o inferno e o paraíso. Todo cristão fala assim, morreu, ele está na paz lá. E nós sabemos que não. Ele morreu, ele estará na própria consciência dele. Ele fez ele e ele está vivenciando aquilo que ele é.
Não vai entrar num paraíso, eu vou ficar numa rede balançando. Não vai acontecer, porque a alma, ela vive o que ela tem como experiência. Agora, o trabalho de socorrer as almas dos mortos, ela é rapidinha. Nós mesmos sabemos disso. Quando nós socorremos um espírito, deve levar de 5 a 10 minutos. E o bendito do encarnado na nossa mão leva 90 anos e nós não conseguimos mudar. Por quê? Porque é ele que muda. É ele que muda. Você pode ver que você pode rezar pelos seus parentes que estão encarnados. Ele dá uma melhoradinha, um pouquinho ele volta. Dá uma melhoradinha, um pouquinho ele volta. Por quê? Porque ele que tem que mudar. E essa é a grandiosidade da doutrina espírita. Essa é a ciência. Essa é a maior forma de crescimento, porque o médium é capaz de tirar dele as imperfeições. As partículas doentias, as enfermediças, os ódios, os cânceres, as lepras, as suas alergias, o médium tira dele. Não é o de fora. É nós internamente que fazemos isso. Ao despertar e sair do êxtase, da visão, podem conservar uma recordação exata das suas visões. O médium, quando ele tem uma visão, ela é inesquecível. Inesquecível. Você vai voltar e você vai ver a mesma coisa. Quando nós temos um sonho, 3 minutos depois já esqueceu. Você fala assim, nossa, eu tive um sonho. Aí, se você demorar e você não escrever ou não fizer... quando você quiser, não tem mais. Porque já apagou da sua memória. Mas a visão que você precisa ter com certeza, ela não apaga. Quer que ela seja boa, quer que ela seja má. Se ela for má, você tem que socorrer. Se ela for boa, ela é uma instrução. As crenças podem realizar e confirmar, embora isso não passe de um produto dos seus próprios pensamentos. Então, as almas imbuídas daquela religião que ela passou a vida inteira naquele sistema, ela pode estar presa naquilo ali. E nós, médios, vamos saber que quando nós formos recolher, elas estarão na ideia colocada religiosa. Ou que ela vai ficar dormindo, ou que ela nunca mais vai sair do inferno, ou que ela não saiba onde ela está. Essas informações religiosas formam um caráter coletivo no mundo dos espíritos. E que o médium tem que saber que ele vai ter que trabalhar com esses espíritos imbuídos das suas próprias religiões, num despertar novamente de novas consciências. Os médiuns podem ter sonhos proféticos, pressentimentos e de advertência. Essa profecia, ela não é fácil. Hoje todo mundo vê, mas não é fácil, não. O pressentimento é o mais comum. Aquele que você pressente que não vai dar certo. Que algo está errado, você não sabe o que é. Não sabe o que é e nem o que vai acontecer. Mas você sente que não vai dar certo. Você tem uma advertência, não faça isso. Não vá. Esses 2 últimos são fáceis de nós trabalharmos com ele dentro das nossas percepções. As criações fluídicas de uma realidade, às vezes, tão nítida que o corpo sofre um contragolpe. Às vezes, por nós estarmos em algum local e nós estamos vendo algo muito grande e que nós saímos correndo, nós podemos acordar desesperado. Mas o médium, ele tem que aprender, mesmo adiante dessa dificuldade, trabalhar com ela, realizar, acordar, e aí nós sentimos aquela perturbação do acordar, e nós nos preparamos novamente para solver se as ideias não forem boas. Porque quando ela é boa, nós ficamos calmos, nós ficamos tranquilos e vem a sensação, está tudo certo, vai ficar tudo certo,
fique calmo, fique tranquila, está tudo bem. Mas quando nós ficamos com aquela ligeira perturbação, ainda precisa ser higienizado, limpado, restaurado, retirado, socorrido os espíritos que ali estão, quer familiares e querem também desconhecidos. As criações podem ser provocadas pela exaltação das crenças, recordações e retrospectivas. Por essa razão, nós temos que trabalhar em nós, como nos médiuns novatos, para que eles saiam dessas informações que eles têm, informações de medo, de traumas, de insegurança, de algo que eles viram e que aquilo ficou muito forte, como nós médiuns. Se nós tivermos na infância um trauma, ou de queda, ou de algo que nós cometemos muito grande e que aquilo foi grande demais na cabeça de adolescente, aquilo cria um trauma. E aquilo volta na nossa mente. Sempre que voltar, o médium precisa solvê-la, desmagnetizar a ideia, o pensamento, aonde ele estava, apagar, solver, socorrer os espíritos que ali ficaram com ele naquele trauma, naquele medo, naquele pânico, naquela insegurança. Porque se a nossa alma volta lá, é porque algo temos ainda que fazer. Podemos voltar em determinados locais por gosto, desejo, paixões, temor e remorso. Nós podemos voltar por paixões? Podemos. Por desejo, por gosto? Podemos. Podemos voltar e ficarmos presos às nossas paixões, nos nossos medos, temor, remorso. O médium é só ele que sabe disso. Ninguém tem como adivinhar o nosso temor, o nosso medo, as nossas paixões, aonde erramos. O médium comete um erro e aquilo vai e volta. Solve o medo, socorre os espíritos, faça alguma coisa, liberte você, solte as correntes. É isso que médium nós somos. Nós estamos em busca da nossa libertação. Fomos a nossa liberdade particular, forte e grandiosa do nosso espírito. Pelas preocupações habituais, nós podemos estar também, ficamos vigilantes, e a nossa alma ela está sempre exteriorizada, preocupada com o que está acontecendo hoje, agora, no momento, sem nos libertar, ficamos girando na mesma situação, pela necessidade do corpo, apegarmos ao nosso corpo, que nosso corpo fica improdutivo, e nós ficamos ali também sem nada fazer. Embaraços das funções do organismo. Se nosso organismo estiver doente, enfermo, limpe, restaure, retire os focos de doença, retire os espíritos, faça alguma coisa por você, chama toda a equipe de trabalho de 40, 50 anos atrás, ponha todos os espíritos para trabalhar, chama todos eles, e fala, vem me ajudar, porque eu estou aqui embaraçada. Eu preciso sair dessa situação. É mais ou menos isso. É humildade. Eu não consigo sair, eu estou presa. E se não conseguir, a gente chama os amigos, companheiros, que nós sempre vamos ter alguém para nos ajudar. Por outros espíritos com objetivo benévolo ou maléfico. Os espíritos de bom vêm e nos ajudam. Agora, os maus, eles nos amarram, nos prendem, nos pegam, nos seguram. Eles procuram, no máximo, nos desequilibrar. Quem busca o equilíbrio é o médium. São sempre nós. Nós devemos ser guerreiros para conosco mesmo. A dupla vista. Está na obra As Póstumas. Percebe as coisas ausentes, até onde se estende a ação da alma do médium.
O médium pode se estender a longa distância. O médium pode ver até naquela parede com 3 metros, porque é só até ali onde ele vai. O médium pode ver a 3.000 quilômetros, porque é 3.000, ele consegue a expansão. Tudo é uma questão dele, do médium, dele realizar o seu próprio desejo e vontade. É a busca do crescimento. A dupla vista quase nunca é permanente, produzindo-se espontaneamente. Essa dupla vista, que você pode ver os vivos e os mortos, muitas coisas, ela não é permanente. Ela pode aparecer em algumas situações, como pesquisa, depois você perde ela. Ela nunca fica. Pode aparecer em casos esporádicos, por alguma necessidade muito grande de você ver e aprender. É independente da vontade do médium. Quer dizer, não adianta você falar eu quero, eu não quero. Ela vai acontecer porque é um aprendizado da sua própria alma. Nós criamos isso. É nosso, é particular. Pode ter defeito, mas é nosso. Provocado por uma crise, modificando sensivelmente o estado físico. Os olhos têm uma expressão vaga, parecendo que olham sem ver. Quando você ver um médium, que ele está parado, seus olhos no tempo, e ele estiver vendo alguma coisa, você não vai com aquela falta de estudo, ei, acorde, 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 o que aconteceu com você? Por que você está assim? Não, deixe ele terminar de ver. Não traga o espírito do médium de volta no teu desespero, na tua falta de informação, na tua falta de estudo e de conhecimento. Quando o médium, e é comum, os médiums, quando estão nessa visão, eles saem um pouquinho do corpo, neutraliza o corpo físico e ele está na visão da alma, quase como uma incorporação. Ele desliga o corpo temporariamente e está do lado de lá. Isso é um processo natural. As dotadas desse poder chamam-se natural. É natural acontecer isso. Não está nada errado, você não é doente, você não é enfermo, você está normal. Faz parte do crescimento da nossa alma. É isso que somos, médios. Há muitos graus da intensidade da dupla vista. Pode ser confusa em algumas pessoas, até ter uma percepção clara e muito nítida. Pode produzir sobre o influxo, a influência de determinada circunstância. O médium pode ver em determinados locais o ambiente onde ele está. Isso tudo pode acontecer, mas o médium é que tem que saber que ele pode estar daquela forma, e sem faniquito, observando, analisando a sua postura de trabalho. E de boca fechada, procure um bom instrutor. Não faça alardes, porque se você falar para a pessoa errada, ela vai falar que você está louca, doida, e você precisa ser internada, porque você está vendo coisa que não pode ver. O médium tem que saber para quem ele fala e para quem ele conversa sobre as suas pesquisas. Em tempos de crises, calamidades, de grandes comoções, na iminência de grandes perigos, o médium pode ver. Se nós estivermos, o nosso protetor não tem como nos avisar, não tem como tomar uma atitude, ele vai nos levar à evidência, à percepção da alma. Então, você vai poder ver. O médium tem que saber que a sua visão é uma orientação, é algo que ele vem esclarecer para que ele tome medidas imediatas de socorro. Imediata. Na Escócia é muito comum a dupla vista.
encontra-se na gente do campo e nos habitantes das montanhas. Muito comum é que aqui todo mundo toma remédio, né? Se vê, está doente da cabeça, e nós já vamos para o psicólogo, e já vamos tomar remédio, aquele faniquito todo. Mas nós temos que aprender a conviver no corpo físico e na amplitude da nossa alma. A vidência não é mediunidade. A vidência não é mediunidade. É uma predisposição da alma. É a pessoa que desenvolveu dentro dela, nos longos da reencarnação, essa missão, esse potencial. Ela quis ver, ela aprendeu a ver. Todos nós temos uma missão providencial. Na hora de retornar para cá, eu posso pedir vidência, percepção, eu posso preparar a minha alma para vir cumprir uma missão. Nós, médiuns, nos preparamos para esta realização. Isso é muito importante. Encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração, alama astral. Socorrer os nossos familiares. Socorrer os traidores, inimigos do espiritismo, caluniadores, antagonistas, falsos, fanáticos, perseguidores, coléricos. Tudo isso existe ao nosso redor. E é isso que nós médiuns devemos fazer. Refazer todos os corpos perispirituais. Os espíritos, não adianta pegar os espíritos e mandar para as colônias espirituais, vou me livrar deles. Não adianta. Porque os espíritos precisam do nosso ectoplasma, nossa energia vital, nosso fluido, para recompô-los. E quando nós doamos esse fluido, nós ficamos cansados. Médium ficou cansado, pare, vai ao sol, busque energias, busque o plasma divino, a energia do sol, das estrelas, da lua, vai buscar energia. Recomponha o seu perispírito. Cansou? Recompõe o perispírito. Nós vamos sempre cansar, porque nós somos doadores. Nós vamos sempre ficar cansados após uma prece, após um socorro, após uma vibração, após uma irradiação, qualquer coisa que não tenha uma irradiação, eu posso voltar cansada, porque eu doei minha energia. E ao passo que eu posso ter recebido uma energia intoxicante. O médium, ele tem que saber, ele é o doador. E ele tem que se recompor, se refazer sempre. Encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Todas as colônias espirituais são formadas pela mente. Todas as regiões umbralinas são formadas pela mente humana. Você olha, linda essas colônias, nossa, belíssima. Mas quem as fez? A mente humana. Criou com o melhor fluido bonito, fluido lindo, os hospitais, tudo é a mente humana que cria. Deus dá o fluido e nós criamos. Quem que criou essas regiões sujas, imundas, mal cheirosas, as regiões umbralinas, onde está cheio de espírito doente? Eles criaram aquilo lá. Só que eles não conseguem sair. Eles precisam de alguém que os tire de lá. Essa é a nossa realidade. O médium, ser especialmente comprometido com a lei divina. Portanto, a menos que tenha vindo em missão, muito pouco provável. Não deixe que o orgulho e a vaidade te façam mais endividado ainda. Vigiai e orai. Trabalhai muito
desinteressadamente, sempre. Nós somos compromissados com a lei divina. E esse é o nosso trabalho. É isso que nós viemos fazer aqui.